Estamos voltando. São 10 horas 33 minutos. 10 horas 33 minutos. Você está na Rádio Com, na frequência 104.5 no FM. Também estamos na página da Rádio Com no Facebook, no canal da emissora no YouTube, para o qual seguimos pedindo inscrições e também, depois da inscrição, a ativação do sininho para que, então, a audiência possa receber as notificações relativas à nossa programação. E agora também no Twitter, com a conta @radiocom, tudo junto, Pelotas. @radiocom Pelotas no Twitter para ter acesso à imagem e som. Nós, às 10h34, hoje eu ainda não estou recebendo aqui a jornalista Vera Lopes, que normalmente não participa. Ela não está, então nós já vamos subir para o estúdio virtual da Rádio Com a juíza Valdete Souto Severo, que é a nossa convidada para participar hoje, mais uma vez, aqui da programação da Rádio Com. Então, hoje a pauta: direitos trabalhistas e feminicídios durante a pandemia, com a juíza Valdete Souto Severo, que é professora da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e juíza do trabalho do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Prazer em vê-la mais uma vez, juíza Valdete, aqui na Rádio Com. Bom dia. Prazer, Regis. Bom dia para ti, para todo mundo que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui de novo. Isso. Então, eu vendo esse final de ano chegar, né, e certamente que era indispensável ouvirmos mais uma vez a juíza Valdete Souto Severo, que tem feito abordagens muito pertinentes e muito agudas da realidade trabalhista, social e econômica do nosso país. E o título foi uma tentativa de reunir as questões trabalhistas com essa tragédia nacional que são os feminicídios durante a pandemia. E para começar pelos direitos trabalhistas, juíza Valdete Souto Severo, eu acompanhei uma transmissão no seu canal, é bom até a gente já divulgar o canal da juíza Valdete Souto Severo no YouTube, é um canal que tem conteúdos muito importantes, muito interessantes. E um dos conteúdos que eu ouvi e que dá mostras desse momento que nós estamos passando... Regis, eu não estou te ouvindo. Depois que a Vera entrou, falhou o som para mim. Deixa eu ver. Vera, bom dia, Vera. Bom dia, Regis. Bom dia, juíza. Tá legal. Conseguiu me ouvir agora? Parece que teve um problema com o som dela. Deixa eu ligar e desligar aqui. Agora voltou. Não, voltou. É que são, digamos que a internet e a plataforma digital têm lá suas peculiaridades, suas manias também. Verdade. Então, Vera Lopes, eu dizia para a juíza Valdete Souto Severo que eu vi uma transmissão que ela fez no canal dela no YouTube sobre uberização. E, tratando dessa temática, ela fazia um resgate que vinha desde do século XIX, a partir da visão do pensador alemão Karl Marx, falando da questão de força de trabalho e apropriação, aqueles que compram a nossa força de trabalho, relação capital-trabalho, a ideia de, em vez de ser empregado, se sentir um empresário. Eu acho que seria interessante, já que no título, na pauta, eu propus falar sobre direitos trabalhistas, eu acho que falar sobre uberização dá uma visão bem abrangente do que estamos vivendo a partir dessa noção de uberização, juíza Valdete. É verdade, Regis. É interessante porque, na realidade, o termo uberização, que se dá em razão de uma empresa que resolve contratar as pessoas através de um aplicativo sem reconhecer direitos sociais algum e tratando essas pessoas como se elas fossem, na realidade, empresárias e não empregadas, o termo, na verdade, representa um movimento muito maior, que é o movimento de retirada de direitos que a gente tem vivido no nosso país já há algum tempo. Na realidade, se a gente for parar para pensar com mais calma, desde o momento da abertura democrática, a partir da Constituição de 88, embora a Constituição tenha sido um marco
de compromisso firmado com os direitos sociais, o que a gente viu acontecer a partir de então, já na década de 90, foi justamente a retirada gradativa desses direitos, sempre escolhendo algumas categorias. Então, tem algumas categorias, Regis, para as quais o direito do trabalho nunca existiu, como é o caso das trabalhadoras que vendem produtos cosméticos, de beleza, ou daquelas que trabalham em ambientes de estética. Para essas pessoas, por exemplo, nunca houve direito do trabalho. Para outras, o direito do trabalho foi sendo retirado. Então, a gente tem lá, ainda antes, né, desse período mais agudo, digamos assim, de ataque aos direitos trabalhistas, leis como aquela do auxiliar autônomo de carga e descarga, para tentar regularizar a questão do chapa, né, negando a ele direitos trabalhistas, dizendo que se trata de um empreendedor, pensa, aquela pessoa que fica ali na estrada, pedindo trabalho, que é contratada para ajudar numa carga ou descarga, há uma lei dizendo que esse sujeito é um empreendedor, que ele pode firmar um contrato como autônomo. Então, ao longo desses 32 anos que nos separam da Constituição de 88, foram sendo retirados direitos de determinadas categorias. Outro exemplo é a das trabalhadoras em âmbito doméstico, que com a Lei Complementar 150 se passou a entender que apenas aquelas que trabalham 3 dias ou mais numa residência têm vínculo de emprego, mas se trabalhar 2 dias nos mesmos moldes, exatamente o mesmo trabalho, isso seria um trabalho autônomo. Então, esse processo que vem acontecendo já desde a década de 90 se aprofunda a partir de 2017 com a reforma trabalhista, e desde então esse processo de uberização representa, na verdade, esse movimento do Estado de tentar cada vez suprimir mais direitos da classe trabalhadora, numa espécie de retorno à lógica do século XVIII, né, em que era cada um por si, como se brinca, e Deus contra todos, né, em que as pessoas não tinham nenhum amparo social, tinham que vender força de trabalho para poder sobreviver, mas tinham que fazer isso dentro da lógica da lei da oferta e da procura, né, sem nenhum esteio social, sem nenhum tipo de proteção. Aí nós conseguimos desenvolver ao longo do século a lógica dos direitos sociais, especialmente dos direitos trabalhistas, e agora estamos retirando, estamos mais ou menos no movimento de retorno, um retorno que a gente sabe que não nos leva para o mesmo lugar, nos leva para um lugar de ainda maior precarização, porque hoje nós temos muito mais pessoas dependendo do trabalho para sobreviver, e essa lógica da uberização, que é a lógica de vender às pessoas a ideia de que elas são empreendedoras de si mesmas, quando na verdade elas estão sendo hiperexploradas, faz com que nós tenhamos hoje pessoas trabalhando 15, 16 horas por dia, muitas vezes trabalhando no trânsito, né? Daí a expressão uberização, e, portanto, colocando em risco a própria saúde e a vida, a sua e a das outras pessoas, porque são pessoas que estão trabalhando em ritmo de um cansaço absurdo, sem a possibilidade sequer de adoecer, porque se adoecem, por exemplo, se um motorista de aplicativo hoje contrai Covid-19, ele não tem absolutamente nenhum amparo. Ele precisa parar de trabalhar, e parando de trabalhar ele não vai receber, mas as contas vão continuar chegando. Então, essa situação de precarização é uma situação de precarização das condições de trabalho, mas também das condições psíquicas, emocionais dessas pessoas que trabalham nesse ritmo e sob esse desamparo profundo. E esse movimento, que tem, inclusive, um certo auxílio do Estado. Ontem nós fizemos o Resenha Trabalhista, que é um programa que o Jorge Sotomayor faz no canal dele do YouTube, que foi um programa de retrospectiva de 2020. E o procurador do trabalho, Rodrigo Carelli, estava justamente falando da atuação do Poder Judiciário, que de algum modo chancela essa uberização. Seja com decisões que dizem que não há vínculo de emprego nesses casos, quando todos os requisitos do vínculo de emprego estão presentes, seja com decisões que suspenderam a eficácia de outras decisões que garantiam a essas pessoas ou o vínculo de emprego ou algumas normas de proteção, como, por exemplo, o direito de receber equipamentos de proteção para não serem contaminadas por Covid-19, ou mesmo de não trabalharem, mas continuarem recebendo por pertencerem a grupo de risco, por exemplo, durante o período da pandemia. Então, é um quadro de hostilidade aos direitos sociais que é muito grave e que traz como consequência os números que nós temos em dezembro de 2020, que é 40% da classe trabalhadora praticamente na informalidade, mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil. E veja que esse índice só considera
aqueles que têm carteira de trabalho, mas que estão atualmente desempregados e, portanto, aquelas pessoas que nunca fizeram a carteira de trabalho, como muitos jovens na faixa dos 18 aos 30 anos hoje no Brasil, são pessoas que acreditam nessa lógica, acreditam ou são jogadas para essa lógica de serem empreendedoras de si mesmas e que sequer têm carteira de trabalho, e, portanto, elas não estão nessa estatística. Então, esse número de pessoas sem trabalho no Brasil é muito maior do que esses 14 milhões oficialmente divulgados. Então, é um quadro muito, muito grave, porque é um quadro que prejudica a sociedade inteira, porque é uma sociedade que se baseia na produção e consumo de mercadorias, mas tem uma população que, pelo menos 20% dessa população, digamos, né, considerando mais ou menos esse índice oficial e a realidade prática, cerca de 20% dessa população economicamente ativa sem trabalho, essa parcela da população também não consegue consumir. E perceba que o auxílio emergencial, que já foi reduzido para R$300 por mês, pelo que diz o governo, a última parcela foi paga em dezembro, então janeiro já não vai ter nem esse aporte. Então, o prejuízo dessa precarização, dessa uberização das condições de trabalho, não é só para quem depende do trabalho para sobreviver, é para a sociedade inteira, porque as pessoas deixam de consumir, as pessoas precisam se endividar, então o dinheiro deixa de circular e aí prejudica quem produz. Né? E eu digo isso, Regis, eu chamo a atenção disso, porque muitas vezes essa discussão é colocada. Deu um corte no áudio da juíza Valdete, por alguma razão. Voltou. Não, eu estava dizendo, eu chamo atenção para isso, porque, na verdade, essa discussão muitas vezes é colocada da perspectiva de direitos para os trabalhadores em contraposição a vantagens para os verdadeiros empreendedores, que são aqueles que produzem no Brasil. Só que não é verdade, porque quanto mais a gente retira direito de quem trabalha, mais a gente retira dinheiro de circulação. E, portanto, a gente prejudica também quem produz. Então, quem produz no Brasil, seja em âmbito rural, ou seja no meio urbano, quem realmente fabrica produtos, quem realmente depende do consumo, é diretamente prejudicado também por essa falta de dinheiro em circulação, determinada pela falta de trabalho, que é uma escolha política. Não é uma necessidade e não é uma decorrência da pandemia. Acho que isso é uma outra coisa que precisa ficar muito clara. Não é em função da pandemia que nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. É em função de escolhas políticas que vêm sendo feitas há muito tempo, inclusive com um apoio muito forte da chamada grande mídia, que está sempre elogiando, de algum modo, esse falso empreendedorismo. Basta ver os programas culturais, né? Quantidade de pessoas em filmes ou novelas que não têm trabalho, mas que começam, sei lá, a vender sanduíche na praia e, de repente, ficam ricas. Numa lógica de que ser empreendedor de si mesmo é a chave, o segredo do sucesso. Quando a gente sabe que não é assim. Que essas pessoas estão, na verdade, trabalhando para sobreviver, trabalhando sem amparo social nenhum, adoecendo enquanto trabalham e não tendo dinheiro senão para pagar contas ordinárias. Significa água, luz, supermercado, se endividando, inclusive, para dar conta dessas contas ordinárias e, portanto, sem capacidade de consumo. E isso prejudica o sistema inteiro. Vera Lopes. Sim, uma questão, uma pergunta, doutora, para nos ajudar no raciocínio aqui. Outras profissões também abraçaram, não sei se dá para dizer a uberização, mas, de qualquer forma, trabalham como se fosse, eu até cito, o próprio magistério, professora, que contrata professores e realoca para instituições de ensino aqueles professores. Naturalmente, o empreendedor aí tem, não sei se bons, mas tem algum lucro em cima da diminuição, é claro, da renda do professor. Quando nós vimos... Isso aí pode chamar de uberização também, não é, professor? Mas é antigo, às vezes eu me dou conta, porque esse serviço de limpeza que vendem para grandes organizações, né, tem escritórios que tratam com equipes de limpeza que vendem para agências como o Banco do Brasil, universidades, enfim, isso também, de certa forma, é uma uberização ou não. Ali até existe um contrato precário, mas é comum a gente ver, pelo menos aqui em Pelotas, quando chega na hora de fazer as contas, as empresas desaparecem e deixam... Regis,
deixa verdade, aquela turma sem 13º, nem é 13º, às vezes até o último mês sem pagamento. Então, isso eu vi muito acontecer aqui em Pelotas. É sobre isso que eu lhe pergunto, professora. Sem dúvida, Vera. Assim, existem dois fenômenos que são estudados como fenômenos separados e paralelos, que é, de um lado, a uberização, do outro lado, a terceirização, né? Que é só o repasse da força de trabalho para uma outra empresa, e essa outra empresa supostamente contrata na forma da CLT, mas é como tu dizes, muitas vezes some, não paga nem o último salário, que é um outro fenômeno também de precarização das condições de trabalho, nesse mesmo movimento de retrocesso social que nós estamos vivendo. Mas enquanto tu falavas, Vera, eu também lembrei de outra coisa que é importante ressaltar para quem está nos ouvindo, que esse fenômeno, seja da terceirização, seja da uberização, ou seja, esse fenômeno de tentar precarizar a condição de trabalho, ele atinge, sem dúvida, professores, atinge também o pessoal que trabalha com comunicação, jornalistas. Há muito tempo isso acontece, né? Nós temos empresas de grande porte no Brasil que simplesmente não têm empregados. Os seus repórteres, os seus apresentadores, os seus âncoras são todos empreendedores de si mesmo, pessoas com firmas individuais que trabalham como se fossem uma empresa prestando serviço para outra empresa e, portanto, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem fundo de garantia, sem a possibilidade de adoecimento, porque se adoecem, param de receber o salário, que está disfarçado como um pagamento comercial. Então, isso acontece na área da comunicação, isso acontece nas universidades, isso acontece no setor de saúde. E é por isso que eu insisto em dizer que esse movimento de precarização prejudica toda a sociedade. Porque, veja, se nós temos um médico ou enfermeiros contratados como terceirizados ou contratados como se fossem empresa, eles não têm a mesma segurança para o trabalho. Eles não são remunerados da mesma forma. Consequentemente, eles não vão conseguir, não é porque eles não querem, eles não vão conseguir fazer um trabalho com a mesma tranquilidade, com a mesma condição física e emocional, e nem com a mesma condição de previsibilidade da vida. É isso que a gente precisa pensar, né? E por isso que a gente precisa pensar, especialmente quando o assunto é terceirização, que eu acho que é um pouco do que a Vera tocou, que a gente, em que tipo de sociedade que a gente quer viver, né, Regis? Porque, afinal de contas, se nós queremos ter professores, médicos, enfermeiros, jornalistas que trabalham de forma precarizada, o que nós estamos apostando é numa sociedade completamente precarizada, em que esses serviços não serão bem prestados, necessariamente. Porque as pessoas não vão ter condições de prestar o serviço com tranquilidade e nem condições materiais de fazê-lo. Por exemplo, buscando qualificação, trabalhando apenas num local e não em 3, 4, 5, como a gente está vendo acontecer. E a pandemia é interessante para isso, Regis, porque ela chama atenção, mas não modifica, isso que é interessante, né? Ela chama atenção para o fato da essencialidade dos profissionais da saúde, por exemplo, e mesmo dos profissionais da área da educação e tecnologia, para poder desenvolver, né? Veja agora o Instituto Butantan, a Fiocruz, a importância que eles têm no desenvolvimento de formas de enfrentamento da Covid-19. Agora, para isso, as pessoas que lá trabalham precisam ser bem remuneradas e precisam ter alguma segurança, precisam ter garantia de emprego, precisam ter um vínculo de emprego nos moldes da Constituição e da CLT, e não é isso que acontece. Para muitos deles, a lógica é essa, ou da terceirização, ou do que se convencionou chamar uberização, que na verdade é a falsa ideia do empreendedor de si mesmo. Doutora, agora na pandemia, ainda pegando o gancho, foi terrível a gente ver as chamadas OAS, que montavam hospitais, atendiam determinados locais, aí diminuía para desmontava, e vai o que eles chamam de hospital de campanha, que tem UTIs, que, além dos equipamentos, elas empregam médico, fisioterapeuta, enfermeiro especializado, enfim, toda a equipe. E todos eles têm esse contrato precário. Queria chamar a atenção, eu não sei se eu entendi mal, mas pelo que eu vi na mídia, era isso. E ver como é grave, né, Vera? Porque, assim, a gente está colocando em risco, na verdade, a saúde da população e o próprio futuro da sociedade como nação. Né? Porque, assim, qualquer sociedade, isso é uma coisa básica, independe de ser esquerda, direita, da visão de mundo que se tem. Qualquer comunidade, pessoas que vivem juntos, elas querem viver juntas com saúde
e com algum tipo de segurança. E a gente aprende desde cedo, né, que o Estado precisa de segurança, que as pessoas precisam de segurança para viver. Segurança, que eu digo, é a possibilidade de saber mais ou menos como que a vida vai acontecer, se eu adoecer, se eu vou ter um hospital para poder ser atendida, quem vai atender nesse hospital. Então, quer dizer, a gente está falando de questões que são questões que dizem que tem a ver com a própria possibilidade de convívio social. E é por isso que atingem a todos. Então, quando a gente fala de precarização de condições de trabalho, quando a gente fala de retirada de direitos, quando a gente fala, por exemplo, da reforma administrativa proposta pelo governo, que destrói a carreira dos servidores públicos, a gente não está falando de um problema de quem trabalha ou de um problema de quem é servidor público. A gente está falando de um problema que atinge todas as pessoas. Porque se eu destruo a carreira de alguém que trabalha no serviço de saúde, por exemplo, eu estou impossibilitando todas as pessoas de terem uma saúde de qualidade. Porque a gente pode até pensar de forma romântica que se entregar a saúde para iniciativa privada ou a educação para iniciativa privada vai melhorar a qualidade. Mas aí eu convido todo mundo que está nos assistindo a pensar, a refletir sobre o que aconteceu com o serviço de telefonia ou o que acontece em alguns lugares com o serviço de energia elétrica, que já foi privatizado. Quer dizer, a iniciativa privada não tem por objetivo atender a todas as pessoas. O seu objetivo é oferir lucro. Aí é que está a importância do Estado. Então, serviços como esse, serviços que são estratégicos, e aí luz, internet, água, né? Possibilidade de comunicação, saúde, educação, são serviços que precisam ser públicos, porque eles precisam ser alcançados a todas as pessoas indiscriminadamente. Não porque essas pessoas, não apenas porque essas pessoas precisem desses serviços, mas porque não funciona uma sociedade em que esses serviços não sejam garantidos a todos. E aí eu acho que o serviço de telefonia é um grande exemplo. Hoje nós temos um serviço de telefonia para o qual a gente não tem como reclamar, né? Porque existe uma barreira de escudos humanos, que são pessoas terceirizadas lá do telemarketing para nos atender, para ficar 2 horas com a gente no telefone e não conseguir resolver coisa nenhuma. Nós temos cartéis, tem regiões que são atendidas apenas por determinada empresa, então nós precisamos aceitar tudo que é imposto por essa empresa, e nós temos regiões onde esse serviço não chega. Exato. E o valor não reduziu. Né? Então, aquela promessa que se tinha, não, é porque a iniciativa privada vai nos dar mais qualidade e menos custo. Isso não aconteceu nos setores que já foram privatizados. Então, é bom que a gente aprenda, né, com essa experiência para saber o risco o que está em jogo, né? O que nós estamos arriscando quando a gente autoriza essa precarização do serviço público, especialmente. E tem um exemplo que, para mim, ele é paradigmático pela expressão que ele tem nacional e internacional. Foi o caso da Vale, que já foi uma estatal brasileira, a Vale, na época, Vale do Rio Doce. Nos anos 90 foi praticamente doada pelo governo Fernando Henrique para setores privados, e a Vale privatizada, uma empresa que era para ser o exemplo de eficiência que os capitalistas, os neoliberais, propagavam. E ela promoveu tragédias em Mariana, Brumadinho. Tem exemplo mais paradigmático do que o da Vale privada para mostrar que a privatização pode gerar uma monstruosidade como aquela, juíza Valdete? Impressionante, né? E o mais impressionante é que não foram nem acidentes, não dá nem para chamar de acidentes, porque foram eventos que estavam previstos. Né? Depois do que aconteceu, por exemplo, na cidade de Brumadinho, foi divulgada a existência de estudos que já demonstravam a possibilidade de ruptura daquelas barragens. Então, assim, algo que poderia ter sido evitado, que não dá nem para chamar de acidente. E uma tragédia, realmente uma tragédia de proporção impressionante, uma tragédia ambiental e uma tragédia para todas as famílias que ficaram envolvidas e perderam pessoas naquele episódio triste protagonizado pela Vale do Rio Doce, e mais, né, Regis, com a possibilidade de que aconteça em outras barragens. Já existe essa denúncia e não se tem notícia de que haja uma prevenção eficiente para evitar que novos episódios aconteçam. Então, acho que é um belo exemplo, né, na verdade, um triste exemplo do que significa essa falsa ideia de que repassar para a iniciativa privada questões estratégicas possa ser, de algum modo, bom para alguém que não seja o dono daquela empresa, aquele que vai ganhar de presente, como tu disseste, né? E uma questão, Vera e juíza Valdete, que, voltando à questão da uberização, ontem eu me desloquei de um lugar da cidade de Pelotas aqui para outro,
de Uber. E o motorista desse que estava me conduzindo, ele disse assim, olha, eu tive Covid, e tem muitos... ele teve em outubro, bom, já superou e tal, felizmente. Mas ele disse assim, tem muitos colegas meus aqui em Pelotas que têm Covid e que estão trabalhando. E têm Covid e estão trabalhando. Claro, as pessoas... não dá para generalizar, mas que sejam muitos, que sejam alguns. Mas eles estão trabalhando pela necessidade que tem de ganhar, ganhar, ganhar. E aí eu digo, de quem é a responsabilidade? É desse, entre aspas, empreendedor ou da empresa que ele tem um vínculo? Essa empresa que nem fica no Brasil, ou talvez tenha alguma representação aqui no Brasil, se ele contaminar alguém, se essa pessoa que está infectada contamina alguém, a responsabilidade é dele, é da empresa com a qual ele mantém esse vínculo, a partir do momento que ele usa o aplicativo, tem todo um protocolo para ele participar desse aplicativo e prestar esse serviço. Como é que vão ser apuradas as responsabilidades a partir daí, juíza Valdete? Acho que, Regis, tu tocaste numa questão que é essencial e que é muito, muito profunda e que tem sido pouco discutida, que é o fato de que muitas vezes essas pessoas não têm como assumir uma conduta diversa e não são só os motoristas de aplicativo. Né? A gente até pode ter essa impressão, é porque ele quer ganhar mais, mas muitas vezes é porque ele precisa pagar as contas no fim do mês. Então, veja só o que se coloca numa situação de precarização como essa. Se a gente não reconhece a esses trabalhadores, a essas trabalhadoras, vínculo de emprego, isso significa dizer que eles não têm o direito de adoecer numa sociedade capitalista. Porque numa sociedade capitalista, ou se tem um vínculo de emprego que garanta que durante o adoecimento eu vou continuar recebendo salário, ou eu não tenho o direito de adoecer, porque se eu adoecer, eu vou estar colocando em risco a minha sobrevivência física, porque eu não vou ter como comer. É disso que a gente está falando. Então, o que acontece num país precarizado como o nosso, em que a pandemia chega com uma realidade em que muitas pessoas, muitas mesmo, já estão nessa situação uberizada, né? É nessa situação de não ter o vínculo de emprego reconhecido, trabalhando como falsos autônomos. Essas pessoas, se contraírem Covid-19, vão seguir trabalhando. E não é nem por maldade. E às vezes não é nem porque querem acumular riqueza, porque não acumulam coisa nenhuma, elas recebem para comer no dia seguinte. Então, é algo que é um raciocínio, uma reflexão que eu acho que a gente precisa realmente fazer, colocando-se no lugar dessas pessoas. Se nós dependêssemos de ir trabalhar para poder receber o salário no final do mês, e tivéssemos conta para pagar, e tivéssemos um adoecimento que não aparece, porque muitas vezes a pessoa tem a Covid, mas não tem a manifestação dos sintomas, que atitude nós iríamos assumir? A atitude esperada seria o isolamento para não prejudicar outras vidas, porque nós sabemos da gravidade dessa doença. Mas veja, essas pessoas são colocadas numa situação que elas ficam entre a cruz e a espada. Se elas se protegerem dentro de casa, em função desse altruísmo, dessa noção de que elas precisam proteger as outras vidas, não há Estado, não há empregador que garanta a elas o pagamento do supermercado na semana que vem. O que o Estado vai dizer para essas pessoas é virem-se, sobrevivam como vocês podem. Então, não é algo assim estranho, não é monstruoso. E o que eu estou dizendo, eu sei que é bastante polêmico, mas eu tenho convicção disso, Regis. É algo humano. Essas pessoas seguem trabalhando por uma questão de sobrevivência. Elas estão pensando em como sobreviver. Então, perceba que não reconhecer vínculo de emprego para essas pessoas é colocar em risco toda a sociedade, porque é colocar essas pessoas numa situação em que elas acabam sendo levadas a seguirem trabalhando. E não é só isso. Nós temos uma outra realidade no Brasil que eu acho que precisa ficar também evidenciada no momento de pandemia, que é como nós não reconhecemos garantia contra a despedida para quem tem vínculo de emprego. As pessoas no Brasil seguem podendo ser despedidas, mandadas embora sem qualquer motivação. Numa realidade de 14 milhões de pessoas desempregadas, Regis, eu tenho a convicção de que algumas dessas pessoas empregadas com vínculo de emprego também vão seguir trabalhando mesmo estando contaminadas por medo de perder o emprego. Porque se elas chegarem no emprego e disserem, olha, eu estou com Covid, vou precisar ficar 2 semanas, 3 semanas em isolamento, elas não têm nenhuma garantia de que no retorno ou durante esse período elas não serão despedidas. Porque nós não reconhecemos ainda, infelizmente, embora algumas decisões já tenham reconhecido, mas não existe uma norma, não foi feita durante todo o ano de 2020 uma única norma para dizer que as pessoas que contraiam Covid-19 precisam ter garantida a manutenção do emprego.
Então, o que isso significa? Que, na prática, nós estamos obrigando as pessoas a se exporem, a expor a sua própria vida e a expor a vida dos outros, porque nós não conseguimos garantir emprego para essas pessoas, ou porque nós estamos tratando essas pessoas como se elas fossem empreendedoras, quando, na verdade, elas são empregadas. E aí é preciso, claro, construir uma racionalidade, um raciocínio de que a responsabilidade tem que ser repartida entre todos. A empresa, é que, para mim, Regis, assim, essa empresa que mantém o aplicativo é empregadora, assim, no sentido clássico do termo. Eu não consigo ter nenhuma dúvida quando eu leio a CLT ou quando eu leio a Constituição de 88, que define relação de emprego lá no artigo 7º, inciso 1, de que essa é uma relação de emprego típica. Então, essa empresa que mantém um aplicativo, ela só utiliza uma ferramenta, mas ela utiliza essa ferramenta para arregimentar e usufruir dessa força de trabalho nos moldes clássicos, inclusive punindo quem não corresponde às suas expectativas, como a gente sabe que acontece. Motoristas de aplicativo levam uma pontuação por parte dos clientes e da empresa, e se eles não atingem determinada pontuação, eles são bloqueados por 2 ou 3 dias do aplicativo. Isso é o gancho. Isso é o gancho que se utilizava na indústria do século XVIII. Quer dizer, todas as características, mesmo aquelas mais viscerais e sequer previstas na lei, mas que estão lá no cotidiano das práticas das relações de emprego clássicas, lá industriais, estão presentes nessa fórmula de explorar trabalho através de um aplicativo. Então, essas empresas precisam ser responsabilizadas. Primeiro, a gente precisa conseguir dizer que elas são empregadoras, e, em segundo lugar, que elas têm absoluta responsabilidade, porque esse motorista vai seguir trabalhando porque ele sabe que, se ele não pagar a conta do cartão de crédito, ele vai responder com juro que ele não vai conseguir nunca mais dar conta de colocar em dia essa fatura do cartão do crédito. E aí eu chamo a atenção para um outro assunto que eu acho que é importante que as pessoas tenham também presente, que é o fato de que o STF, no apagar das luzes de 2020, no dia 18 de dezembro, proferiu decisão numa ação direta de constitucionalidade, praticamente acabando com os juros da Justiça do Trabalho. Ou seja, essa pessoa, Regis, essa é a situação que a gente criou. Essa pessoa não tem vínculo de emprego. Se ela ficar em casa porque está doente, ela não vai receber e não vai pagar suas contas. Se ela não pagar suas contas, ela vai se sujeitar aos juros que as instituições financeiras quiserem impor. Agora, se ela brigar pelos seus direitos, se ela informar para a empresa do aplicativo que ela está adoentada, permanecer em casa, procurar um advogado e discutir na Justiça do Trabalho esse vínculo de emprego que não lhe é reconhecido, mesmo que ela ganhe esse processo, o crédito não vai ser atualizado da mesma forma que é atualizado pelas instituições financeiras. Então, ela está desamparada sob todas as perspectivas. É razoável exigir dessa pessoa que ela fique em casa para proteger outras vidas? Perceba, a gente coloca essas pessoas numa situação em que não há como exigir que elas protejam a própria vida ou a vida das outras pessoas. E aí, isso significa, de novo, comprometer toda a sociedade. Nós, né, os usuários que estamos lá pensando de máscara dentro de casa, pensando que estamos nos cuidando, daqui a pouco estamos usando um transporte de uma pessoa que está contaminada dentro de um carro, que é um ambiente pequeno, fechado, porque essa pessoa está simplesmente jogada nessa condição de que ou ela se expõe ou ela morre. Sim. Nós estamos com 11h06. Você está na Rádio Com, na frequência 104.5 no FM. Transmitimos também ao vivo, com imagem e com som, na página da Rádio Com no Facebook, no canal da emissora no YouTube, para o qual seguimos pedindo inscrições, e também, depois da inscrição, a ativação do sininho, por favor, para receber o conteúdo jornalístico da Rádio Com. E agora também temos uma conta no Twitter, @RádioComPelotas, você busca no Twitter e pode também ter acesso aos conteúdos que estamos transmitindo. Aqui nos comentários, nós recebemos a visita de um bolsominion. E o bolsominion, ele fez comentários típicos de bolsominion, né? Achando que todas as questões que estão acontecendo, elas são devidas à corrupção no Brasil. É uma explicação fantástica, né? E ela resolve os problemas do mundo conhecido e do mundo desconhecido. Então, ele diz que na análise política dele, o bolsominion, que se chama Severino Knob, o grande problema foi a corrupção endêmica instalada na máquina pública por décadas. Isso resolve o problema
da humanidade, Olha, né? Regis, eu vou te dizer que se essas pessoas tivessem a noção de que a corrupção nos acompanha, inclusive como algo institucionalizado, a gente nasce como nação no Brasil, já de uma forma que se dá para dizer um senso corrupta, porque os portugueses chegam aqui, eles tomam conta de tudo, dizimam a população originária, colocam a sua cultura por cima da cultura dos povos indígenas e já começam com troca de favores, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se nós entendêssemos que a própria estrutura estatal facilita a corrupção e que a corrupção existe muito mais dentro do setor privado do que do setor público, e que é corrupção, por exemplo, tomar fila no supermercado, que é corrupção, por exemplo, transgredir regras de trânsito, talvez esse discurso da corrupção nos ajudasse em alguma coisa. Agora, quando ele é direcionado, né, quando ele só existe para justificar o que foi feito no Brasil em 2018, e eu tenho críticas muito profundas aos governos anteriores, ao golpe que houve no Brasil em 2016, mas quando o discurso da corrupção é utilizado para justificar o golpe em 2016 e a escolha política violenta e absolutamente hostil aos direitos sociais que fizemos em 2018, aí não se trata de discutir corrupção, se trata de utilizar esse discurso para justificar escolhas que nos fizeram chegar até aqui. Então, na verdade, eu vi que na chamada tu também falaste em feminicídio, né? Acho que esse ouvinte tinha que refletir, por exemplo, sobre o aumento expressivo dos casos de feminicídio que nós tivemos nos últimos 2 anos, que não se dão apenas em razão da pandemia, mas que se dão em função, inclusive, de nós termos eleito em 2018 um discurso que, de algum modo, autoriza isso, né? Porque é um discurso que é absolutamente violento contra as mulheres, sempre foi, né? Nós elegemos um sujeito como presidente que nunca teve nenhum peso, nenhum constrangimento em fazer declarações machistas, que teve um episódio com a deputada Maria do Rosário, que é emblemático daquilo que ele pensa sobre as mulheres. Quer dizer, nós elegemos um sujeito que disse a uma deputada que ela não merecia ser estuprada porque era feia, na concepção dele. Quer dizer, quando uma sociedade elege esse discurso, essa sociedade está autorizando o aumento dos casos de feminicídio, não tem dúvida nenhuma disso. Então, talvez isso seja um assunto muito mais grave e importante de ser discutido do que a corrupção hoje no Brasil. Sem dúvida. E como tem ponto e contraponto, aqui o nome do programa é Contraponto, um bom dia para Ana Luísa Varela Moreira, e o Felipe Vidinha diz para o Bolsominion: Severino, tu precisa mesmo procurar uma live que te informe melhor. Tem gente que acredita até que os julgamentos da Lava Jato foram imparciais e que não houve conluio entre Ministério Público e juiz. E o Bolsonaro depois volta aqui e diz que é de esquerda. Mas se ele é de esquerda, será que ele acredita mesmo que é possível combater a corrupção tratando-se de um juiz como Sérgio Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro? Como é que é isso? E tudo aquilo que o Intercept Brasil levantou, demonstrando o tipo de relação que havia entre o juiz e os procuradores da República lá na Justiça de Curitiba, que conduziu a Lava Jato. Será que é esse o tipo de justiça que o cidadão que se assina aqui para o Severino Knob concorda que é o melhor para combater a corrupção no Brasil? O Antônio Silveira Júnior, que é professor do IFSU, esse é conhecido, esse tem uma identidade clara. Ele diz: ótima fala da professora Valdete Souto Severo. E o Felipe Vidinha, também pelo YouTube, diz assim: que bom que tu encontraste agora a Rádio Com. Aproveita para ficar bem informado e refletir sobre o que te trouxe até aqui. E aí segue o debate aqui e vai adiante. Vera Lopes. Então, eu queria fazer uma pergunta para a professora, voltando ao tema anterior. Não sei se vou influir aqui na reflexão, mas, professora, eu tenho dúvidas em relação à Constituição de 88, se ela já não foi devidamente desmontada, principalmente no capítulo dos direitos sociais. Às vezes me dá a impressão que tudo aquilo que foi dito não está mais valendo, a partir da reforma trabalhista, a partir da reforma da Previdência, e lá na gaveta tem outras reformas por... Deu uma congelada na imagem da Vera.
Congelou? Congelou, mas deu para ouvir o que tu falaste, Vera. Deu para ouvir. Vera, eu acho assim, ó, a tua pergunta é fundamental, porque a gente precisa, a minha visão, tá? Assim, nós precisamos compreender a Constituição de 88 como um pacto simbólico, mas um pacto simbólico que nunca foi levado a sério como deveria, nunca foi. Então, claro que hoje, quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil, especialmente desde 2016, fica muito nítida a ruptura com esse pacto. Né? E aí a tua pergunta, acho que tu tens toda a razão quando tu diz, olha, se a gente olha para a reforma trabalhista, para a emenda constitucional 95, que congela gastos sociais, para as decisões do STF, né? As decisões, o STF teve esse ano uma decisão na ADI 6363, em que ele diz que é possível reduzir salário por acordo individual, que é o que virou a Lei 14.020, que primeiro era uma medida provisória do governo Bolsonaro. Então, assim, fica muito mais nítida a ruptura, mas na realidade esse descompromisso com a Constituição vem lá da década de 90. Basta ver que o primeiro direito social regulamentado foi o direito de greve, que foi regulamentado para tentar limitar. Foi regulamentado para tentar impedir com que a greve fosse realizada. E tem sido utilizada essa lei até hoje para tentar coibir movimentos paredistas, mesmo que a Constituição diga que a greve é um direito fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, que a Constituição vem sendo desrespeitada há muito tempo, isso não é novidade, mas, em segundo lugar, que isso não significa que ela não tenha uma importância. Porque se ela é um pacto simbólico, o que me parece que é urgente que a gente discuta e reivindique é que esse pacto seja retomado. Porque eu concordo contigo, ele foi rompido. Ele vem sendo rompido há muito tempo de uma forma mais sorrateira, digamos assim, e a gente pode dar como exemplo a questão previdenciária. Todos os governos, sem exceção, fizeram reforma previdenciária para retirar direitos e para tentar diminuir a teia de proteção criada no sistema de seguridade que está previsto lá na Constituição. Todos, sem nenhuma exceção. Nós temos emendas constitucionais desde o Fernando Henrique por todos os governos, mas era tudo de uma forma muito mais pontual, muito mais, digamos assim, elegante. Né? A partir da ruptura democrática que tivemos em 2016, essa elegância acabou. É como se nós tivéssemos dito, bom, então, como nação, né, agora é guerra à Constituição, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas isso não significa que, como pacto simbólico, não seja importante retomar, porque ela está lá, ela está vigendo. Né? Acho que a gente precisa perder um pouco a ilusão de que ter um texto constitucional vigente é suficiente, nós temos visto que não é, e essa decisão agora de 18 de dezembro do STF prova isso. O STF termina com os juros, com a possibilidade de reposição do crédito na Justiça do Trabalho, só na Justiça do Trabalho. Quer dizer, esse é um exemplo de várias decisões proferidas esse ano no mesmo sentido. Então, acho que há sim uma ruptura, mas isso não nos habilita a simplesmente dizer que a Constituição não existe mais. Pelo contrário, eu acho que isso precisa reforçar a nossa tentativa e o nosso discurso de retomada daquele pacto. Mais ou menos como se a gente tivesse que dizer assim, olha só, vamos levar a sério a Constituição, que nós não levamos. Em 32 anos, nós nunca levamos a sério a Constituição. Quem sabe a gente começa agora. Agora, o que mais me ofende é o comportamento do STF, porque ele é o primeiro a não interpretar. Ele cria novas regras e não interpreta a Constituição. Pelo menos é o que me parece, não sei qual é a sua... Veja que nessa decisão de 18 de dezembro, Vera, acho que assim, mais uma barreira foi rompida, porque o pedido era de declarar constitucional ou não o uso da TR na Justiça do Trabalho, que é um índice que não corrige nada. Esse era o pedido. O STF diz, não, realmente a TR é inconstitucional. Só que em vez de dizer isso, e ponto, ele diz isso e diz, não, mas então agora a gente vai criar um outro critério, tem que usar a Selic como correção em juros na Justiça do Trabalho durante todo o processo trabalhista. E isso não está no pedido. Isso não está no pedido. Então, assim, acho que é preciso realmente refletir sobre a função que um órgão que só existe para ser guardião da Constituição tem assumido diante dos direitos sociais. É um protagonismo, na verdade, como tu diz, muitas vezes, ou de criar regras novas, ou de interpretar, digamos, de uma forma extremamente criativa o texto constitucional. Nessa ação direta de inconstitucionalidade sobre a medida provisória 936, de redução de salário, a norma constitucional diz, Vera, há um direito fundamental à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Essa é a literalidade da norma. Irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. O STF, nessa decisão, diz, não, mas aqui pode ser negociação individual
pode ter redução salarial por um acordo individual. E isso não é inconstitucional. Bom, mas então não há mais apego à literalidade, não há mais apego à tradição, não há mais apego às decisões anteriores. Nesse caso da TR, por exemplo, dessa decisão proferida no dia 18 de dezembro, nós temos 5 decisões anteriores do STF em que ele fala na inconstitucionalidade de um critério de atualização que não atualize. Só que o critério que é proposto agora no voto do Gilmar Mendes e que foi acolhido pela maioria é um critério que não atualiza. Então, veja, não há um compromisso com a tradição, então isso é realmente algo que a gente precisa refletir, porque não faz sentido ter um órgão que só existe para preservar a ordem constitucional, mas que não a preserve. Professora, justamente isso que eu queria falar. Causa uma enorme insegurança jurídica. Quem causa insegurança jurídica no país é o STF, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Porque na verdade, fica valendo aquela velha história, sabe? Da cabeça do juiz, ninguém sabe o que vai sair. Antes era cabeça do juiz, pata de cavalo e barriga de mulher, quando não tinha ainda condições de saber qual era o sexo da criança, né? Ditado antiquíssimo. Mas cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai de lá, né? E parece que essa é a máxima vigente atualmente, né? Eu acho que o que a gente precisa perceber é que existe uma conjunção de fatores, né? Nós temos um governo, um executivo que está alinhado na retirada de direitos sociais. Nós temos um parlamento muito preocupado em retirar direitos sociais. Então, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aparece nas redes sociais como se ele fosse um contraponto ao governo, mas, na verdade, não se trata de um contraponto. Ele tem uma agenda muito clara e a agenda é empresarial e a agenda é de retirada de direitos sociais. Ele foi importante tanto na aprovação da reforma trabalhista quanto nas medidas posteriores. E nesse caso, é por isso que eu gosto de chamar a atenção para a MP 936, porque ela mostra isso muito bem, esse alinhamento dos astros contra os direitos sociais. Porque nós temos uma medida provisória, portanto, uma medida feita pelo Poder Executivo, que foi considerada constitucional por esse STF, como tu dizes, que é um STF que, pelo menos da perspectiva do direito do trabalho, não está garantindo a efetividade daquilo que está dito na Constituição, ao menos nessas decisões, como a ADI 63613 e nessa ADC 58, julgada agora no dia 18 de dezembro, são duas decisões que são muito... É muito difícil de compreender ali um compromisso com a ordem constitucional vigente. E aí depois nós temos o parlamento que aprova, transforma em lei a MP 936 e vira a lei 14.020. Ou seja, os 3 poderes de Estado estão alinhados. E mais, o 4º poder de Estado, que é a mídia oficial, também está alinhada. Porque perceba, Vera, que essa verdadeira agressão aos direitos trabalhistas que aconteceu no último dia 18, essa agressão feroz que impede a atualização dos créditos trabalhistas, que, portanto, faz com que a Justiça do Trabalho se torne um bom negócio para quem é devedor e não para quem vai buscar os seus direitos, não foi comentada pela grande mídia. Não houve uma única reportagem nos grandes canais, nos grandes veículos de comunicação, não houve uma única reportagem para dizer que o STF tinha decidido nesse sentido, que é um verdadeiro escândalo que foi decidido e nada foi dito sobre isso. Agora, na semana anterior, se vocês lembram, toda a grande mídia estava muito preocupada em falar sobre a possibilidade ou não de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E falava da perspectiva de que o Supremo tem que ser democrático, de que o Supremo não pode trair a Constituição, de que o Supremo tem um compromisso com a sociedade. Mas então perceba, há um compromisso com a sociedade quando alguns interesses estão em jogo, que são os interesses do grande capital. Agora, quando se trata de defender a ordem constitucional e os direitos sociais, aí o silêncio é geral. Então nós temos os 4 poderes de Estado muito alinhados. E é geral, juíza Valdete, numa situação que me parece fundamental se examinar. Por exemplo, os Estados Unidos, que ninguém desconhece, é a pátria que simboliza o capitalismo no mundo do século passado para cá, né? Antes era a Inglaterra, o Império Capitalista, onde foi feita a Revolução Industrial. Mas, nos tempos modernos, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, no início da pandemia, colocaram dinheiro do Estado norte-americano, $1 trilhão para fazer frente às dificuldades da pandemia. Agora se discute
um valor de 900 bilhões de dólares do Estado para fazer frente a essa etapa da pandemia. Lá atrás, em 2008, quando houve aquela crise do chamado subprime, que os bancos dos Estados Unidos estavam virando pó na meca do capitalismo, também o Estado norte-americano, ainda o governo Obama, colocou dinheiro. Aqui no Brasil, quase metade do orçamento público vai para o setor privado, para pagar juro da dívida pública federal. Como é que aquele pacto que a juíza Valdete Souto Severo, que é professora da URGS e juíza do trabalho TRT4, falou apropriadamente que é um pacto simbólico. Como é que esse pacto vai funcionar se no Brasil o Estado, em vez de colocar dinheiro na dinâmica econômica para os trabalhadores e trabalhadoras, para os desempregados, ele coloca dinheiro para a banca financeira? Não tem como. Não, tu toca numa outra questão que é essencial, Regis, que daí a gente percebe a diferença do fato de nós sermos colonizados, né? Nós temos, na verdade, uma cultura de colônia que não nos abandonou até hoje. E eu acho que é bem simbólico perceber essa diferença entre a forma como um Estado, como tu diz, que é de capitalismo central e que representa essa mesma lógica predatória do capitalismo, a mesma lógica de acumulação de riqueza, a mesma lógica que não se importa com quem está na miséria, a mesma lógica. Mas quando se trata de proteger a própria nação, porque é disso que se trata, e a gente começou falando disso aqui quando falou na uberização, né? Quanto mais a gente precariza a condição de vida das pessoas, mais a gente retira dinheiro de circulação e, portanto, a gente prejudica a nação, o Estado todo. Bom, quando se trata disso, as nações que não têm essa marca de colonialidade, que não têm essa cultura, né, de prestar, de render homenagens aos outros, que é uma cultura, a nossa elite, a elite brasileira tem essa cultura, né? Pode ver que nós aqui, a maior conquista para a nossa elite não é ter roupas de marca para serem vendidas no Brasil, mas é ir fazer enxoval em Miami. Quer dizer, essa nossa cultura colonial, essa cultura de ser uma população para ser usurpada, né, de onde se extrai as coisas e não se constrói, é o que faz com que a gente tenha, no meu ver, né, o que faz com que a gente tenha muita dificuldade em perceber quando é preciso se proteger como nação. Porque as nações de capitalismo central percebem isso muito bem. Em qualquer crise mais profunda do sistema, o que elas fazem é criar mecanismos de proteção social, porque compreendem que a proteção social é necessária, inclusive, para que a nação continue se desenvolvendo economicamente, ou seja, é algo necessário, inclusive, para os interesses dos ricos, digamos assim. Sim. E o Brasil não consegue perceber isso. E aí, quando há uma crise como essa que nós estamos enfrentando, que nós já viemos enfrentando há vários anos e que se encontra com a crise sanitária da pandemia mundial, a escolha dos 3 ou dos 4 poderes do Estado, porque sempre tem que lembrar desse quarto poder que existe e influencia os demais, a escolha é retirar ainda mais, é usurpar ainda mais, é depenar ainda mais a população brasileira. E aí o resultado disso é o aprofundamento da desigualdade social, da miséria e da crise, que vai atingir todo mundo. Professora, uma informaçãozinha rápida. Essa decisão de 18 de dezembro foi colegiada ou foi de plenário ou foi individual? Foi de plenário. Foi voto do ministro Gilmar Mendes e ele teve a maioria no plenário. Eles fizeram uma sessão especial para votar. Uma situação, Vera, que eu acho que também tem que ficar muito clara. Foi muito... E tem que ficar claro, eu acho, para todo mundo e para os ouvintes, que essa foi uma tentativa, essa tentativa de aniquilar a atualização dos créditos trabalhistas estava na MP 905, que só não foi convertida em lei por uma movimentação das entidades ligadas ao mundo do trabalho. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Então, estava na MP do Poder Executivo, que foi para o Parlamento tentou aprovar, mas não conseguiu. Aí voltou no texto de conversão da MP 927, que também acabou não sendo aprovada por uma movimentação muito grande de entidades ligadas ao mundo do trabalho. Quando fizeram o texto de conversão da MP 936, de novo tentaram enfiar essa questão de aniquilar a atualização dos créditos trabalhistas, caiu no Senado no último momento de votação, e aí o Poder Judiciário fez o trabalho. O que o Executivo não conseguiu, o que o Legislativo não conseguiu, o STF acabou fazendo no apagar das luzes de 2020. Professora, qual foi o score do resultado? Teve alguma discordância, não?
Teve votos divergentes, votos muito bons, inclusive divergentes, e foi apertado. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas venceu, eu não lembro se foi 6-4 de impedimento. 7-4 e tal. Isso, mas foi tudo bem bem, apertado. só para a gente se informar, ela tem um número, a senhora pode repetir? Sim, é a ADC 58. Tem outras ações ligadas a essa que foram vinculadas e julgadas em conjunto, mas a principal, ou as principais, que se a gente consulta ali pelo site do STF, a gente consegue, e o voto do ministro Gilmar Mendes já está à disposição também, o voto completo não, a decisão não foi publicada ainda, completa, mas o voto do Gilmar Mendes já está à disposição, e a notícia no site do STF é a ADC 58 e 59. É importante a gente fixar bem isso, porque é fundamental para o mundo do trabalho isso aí. Como a senhora disse, foi muito pouco falado, eu mesmo passei no meio. É fundamental, Vera. Eu estava discutindo entre o Baleia e o Arthur Lira, me distraí. É que é muita coisa, né? É que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É bem essa bobagem toda. E eu vou aproveitar aqui para chamar a atenção de toda essa gente que nos acompanha, que é com Gilmar Mendes que está a decisão do último voto para a questão como é que chama aquilo a suspeição do Moro. A suspeição reais, obrigado, a suspeição do Moro. Mais uma vez, o Gilmar faz esse trabalho, assim, de repente ele aparece como muito eficiente, daqui a pouco, mas na surdina ele está sentado há 2 anos em cima de um habeas corpus. Isso é uma vergonha, professor. Não sei como é que as faculdades de Direito não se rebelam contra isso, né? É só para fazer esse registro, professor, mas muito obrigada. Não existem outras ações, por exemplo, a ADI 5766, Vera, que é aquela que discute a inconstitucionalidade de cobrar custas e honorários de advogado de quem é pobre, reconhecidamente pobre. Foi algo que foi introduzido pela reforma trabalhista de 2017, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade 5766 e até hoje não foi julgado. Então, realmente, existem algumas demandas que, digamos, tramitam com uma velocidade ímpar e outras. Aliás, tem uma que é da década de 90, que é a ADI 1625, que discute a inconstitucionalidade da expulsão da Convenção 158 da OIT, do Ordenamento Jurídico Brasileiro, que é a convenção que diz que tem que motivar quando despede alguém, qualquer despedida tem que ser motivada, que, na verdade, é o que a nossa Constituição já diz no inciso 1 do artigo 7º. Essa ADI 1625, que é da década de 90, nunca foi julgada. Então, nós temos esse problema, né, que é um problema, na verdade, jurídico, que não há uma ordem para a inclusão dessas ações em julgamento. A inclusão ou não é escolhida pelos membros da corte. Então, aí a gente acaba tendo essas distorções. Acho que é importante que se diga, inclusive para que se cobre, né, que essas ações sejam... Quer dizer, não sei nem se é bom que elas sejam colocadas em julgamento ou não, porque, na verdade, as últimas decisões que nós temos tido do STF em relação aos direitos trabalhistas são bem preocupantes. Bom, nós estamos chegando a 11h31, né? O tempo aqui sempre é muito esclarecedor, a presença da juíza Valdete Souto Severo, e ficou uma última pergunta que vai ficar para o ano que vem, viu, Emílio Strapasson? Ele diz, sendo os juros que o governo paga efeito da captação de dinheiro através da emissão de títulos da dívida federal, para custear a máquina pública, qual seria a solução ideal? Calote da dívida? Não vejo solução fácil. A solução que eu encaminharia, antes de mais nada, Emílio, era que se fizesse uma auditoria da dívida pública. Aliás, tem proposta, né? Tem proposta, e me parece, juíza Valdete, que essa é uma cláusula da Constituição. Ali nas disposições transitórias tem um artigo que trata dessa questão da auditoria da dívida pública no Congresso Nacional. Exatamente, Regis, porque já tem, inclusive, estudos que demonstram que nós já pagamos muito mais até do que a dívida, porque agora nós estamos pagando juros, dos juros, ou seja, de que não haveria mais dívida a ser paga. E não há dúvida nenhuma que essa pergunta é fundamental, porque muita grana vai para esse pagamento dessa dívida interminável, enquanto falta para outras coisas essenciais, como saúde, educação, renda básica, que nós devíamos estar discutindo agora. Sem dúvida.
juíza Valdete Souto Severo, que é juíza do Tribunal do Trabalho do TRT da 4ª Região, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente na Rádio Com e esperamos vê-la e ouvi-la com muita saúde, longe do coronavírus, em 2021 e que esteja trabalhando a pleno e dando atenção para nós aqui da Rádio Com, para mim, para a Vera e para a audiência. Que assim seja, Regis. Muito obrigada por esse espaço. Conta comigo sempre. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Esse contraponto é importantíssimo, é fundamental. Então, assim, que todo mundo ouça. Eu vou replicar, depois que tu me mandares esse link, eu replico para todo mundo, porque acho que é isso aí. Sim. É preciso fazer esse tipo de debate, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, até para a gente poder reagir de algum modo, né? Tá legal. Até o ano que vem. Até. Tudo de bom. Vera, até amanhã. Até amanhã, doutora. Muito obrigada. Então, ficamos por aqui agradecendo ao Juliano Lima na técnica da Rádio Com. Voltaremos amanhã às 8h30 com mais uma edição do programa Contraponto. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Até lá, tchau.